O programa a seguir é livre para todos os públicos. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Olá, queridos, a paz do Senhor para a sua vida e para o seu lar. Nós estamos com mais um programa Praticai a Verdade, nesse dia de graça e de bondade, onde o Senhor vai falar algo ao nosso coração. Tem algo novo para Deus. É interessante quando nós dizemos algo novo, porque de fato a mensagem do Senhor ela é a mesma. Nós, seres humanos, que não praticamos aquilo que ouvimos. Mas o Senhor não tem para cada pessoa uma nova história. Tem até um hino que fala, né? Uma nova história Deus tem para mim. Mas essa nova história que Deus tem para você, ela é baseada nos mesmos princípios que Jesus Cristo, quando esteve na terra, passou para os apóstolos e para os profetas. Mas Deus tem algo novo na sua vida, baseado que Ele vai trazer você para a realidade, para aquilo que você não tem vivido. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a família espiritual. Qual a importância da família espiritual? Uma vez que nós estamos trabalhando com uma vida com propósito, é indispensável que nós venhamos entender a importância que tem a família espiritual, que é desprezado pela grande maioria das pessoas. É desprezado. Hoje eu quero que você preste muita atenção, como os outros dias. Nós podemos falar de algo que você não queira ouvir, de coisas que você não gosta de ouvir, de coisas que você não está afim de ouvir. E eu venho te dizer que isso é bom e é importante. Eu ministrava no templo ao domingo e eu comentava sobre isso, o que eu já disse também aqui na programação. O confronto das coisas faz você ver a realidade errada que você está vivendo. Toda vez que você é confrontado, você se vê diante de uma situação errada que você está praticando e o Espírito de Deus vai compulsionar você a agir de maneira correta. De modo que o confronto é algo fundamental para toda pessoa que deseja evoluir, avançar e ter uma vida com propósito. Toda vez que você ouve uma palavra de alguém, uma mensagem de alguém, e você começa a ficar com raiva ouvindo aquilo que você está ouvindo, é sinal que aquilo que você está ouvindo é de fato aquilo que você precisa ouvir. Então é indispensável que o confronto tenha o poder de tirar você da zona de erro e de arrogância e trazer para você uma realidade que você está desprezando. Eu quero que você, neste instante, enquanto eu vou falando e repetindo e dando alguns avisos, eu quero que você faça algo importante. Eu quero que você comunique com uma pessoa a respeito dessa programação. Você que está me assistindo agora, eu te peço, com todo carinho e respeito, mas eu te peço isso agora. Pare agora e comunique com pelo menos uma pessoa para sintonizar nessa programação, no canal 58, na TV Centro Minas. Porque o que vai ser falado aqui, nós temos que lutar para alcançar o maior número de pessoas. E essas pessoas serão alcançadas pelo milagre e pela bênção do Senhor. Você pode fazer isso? Ligue, manda mensagem, parente, amigo, pessoas que estão doentes, enfermas, pessoas sem propósito na vida. Você vai ligar agora e comunique com uma pessoa. Peça a essa pessoa para sintonizar, porque Deus tem uma palavra para você. Enquanto você faz esse trabalho de ligação, você vai me ouvindo, você é capaz de fazer isso, eu quero dizer para você que eu, pastor Mestre Apolo, sou pastor da igreja Templo da Salvação. Estamos situados no centro de Sete Lagoas, na rua Doutor Pedro Luiz, 639, finalzinho da rua Doutor Pedro Luiz com Antônio Olinto, já no finalzinho ali. E os nossos cultos acontecem na quinta, na sexta e no sábado às 19h30 e todo domingo a partir das 19 horas. Você é o nosso convidado a estar conosco em um desses cultos, aprendendo do Senhor,
louvando a Deus, ouvindo sua palavra, fazendo orações, tendo o nosso devocional ao Senhor. Quando eu digo você é convidado, não é algo assim, qualquer dia eu vou, é fundamental que você venha, é o que eu vou estar falando hoje. Que você venha congregar, ouvir, estar junto numa família espiritual. Tenho certeza que você deve ter feito já o seu trabalho, comunicando com alguém, e nós vamos então direto ao assunto. Preste bem atenção, querido. Você tem uma família terrena, uma família de sangue, carnal. Você nasceu num ambiente onde tem uma mãe, um pai, quem sabe irmãos. Você tem primos, tios. Isso é uma família terrena. Você convive com essa família. Apesar que, infelizmente, nós vivemos num tempo onde o convívio com a família é muito desprezado e quebrado. Triste é saber que são poucas as pessoas que têm uma convivência com a família como deveria ter. São irmãos que não conversam. São pais que não se dão bem com os filhos. Isso quando não enfrenta crises de briga e confusões por causa de herança, por causa daquilo que é feito e falado. É uma tristeza isso. Mas que de fato tem uma família de sangue, tem. E esta pessoa, ela não pode vir ao mundo como um extraterrestre. Isso é impossível. Ela tem que ser gerada numa geração, num ambiente, num lugar onde já tem um nome, um sobrenome que ela vai levar. Isso é um fato da existência. E nas coisas espirituais, isso também é verdade. Você que ama a Deus, você vai entender a partir de hoje que não tem como você amar a Deus e desprezar a família de Deus, que é a família espiritual. Para ser mais claro, não tem como você dizer que serve a Deus e você não congrega num ambiente onde o Senhor e nós chamamos de igreja. Toda pessoa que diz que serve a Deus do jeito dele, do jeito dela, que não rouba, que não xingue, que não mata, e não precisa ser dependente de uma igreja, que de fato não precisa ser dependente, é dependente de Deus. Mas toda vez que eu sou dependente de Deus através de Jesus, eu sou dependente da igreja, porque é pela igreja que Cristo morreu. A igreja não é a noiva, a igreja não é o ambiente onde acontecem as manifestações. Então, ser filho de Deus e crer em Cristo me dá a responsabilidade e também o benefício de estar congregando um ambiente que chamamos de espiritual, que é a igreja. Por que eu estou falando isso hoje? Porque as pessoas desprezam o ambiente espiritual e valorizam o seu próprio eu no serviço ao Senhor. Mas por que, pastor, que as pessoas desprezam? A resposta é muito simples. Porque na igreja tem um problema. Porque na igreja tem uma discussão. Porque na igreja alguém falou de alguém. Porque na igreja tem complicações. E as pessoas estão mentindo em dizer isso? Não. A igreja tem problema. A igreja tem complicação. A igreja tem alguém que vai falar muito, tem alguém que vai falar pouco, tem alguém que vai rir demais, tem alguém que vai ficar em silêncio demais, tem alguém que vai ser mais imperativo, outras pessoas vai ser mais tímida, mas isso é igreja e Cristo morreu por ela, e igreja é lugar onde reúne pessoas que reúnem na igreja não são santas, estão em processo de desenvolvimento e nós precisamos lidar com essas pessoas para melhorar nós mesmos. Nós precisamos conviver, nós precisamos até tolerar, nós precisamos até orar por essas pessoas na nossa comunidade, lutando para que juntos avançamos. Mas nós, seres humanos, temos a tendência de afastar daquilo que nos causa conflito interior. Porque não se engane, muitas das vezes acontece isso. As pessoas que você mais mantém distanciamento delas, são as pessoas que você mais precisa. Eu vou repetir isso aqui. As pessoas que você tende a manter distanciamento, distância, eu não vou ficar perto, eu não vou ficar próximo, eu não vou com jeito e com a cara, é aquela pessoa que esconde o segredo para você. É aquela pessoa que você precisa estar próximo, perto e conquistar a amizade.
Eu sei que eu estou falando para pessoas agora que perderam a fé na igreja, perderam o amor estar em congregando. Eu sei que eu estou falando para pessoas agora que de fato você está me ouvindo e está lembrando aí de pessoas que você falou mal, que xingou, que criou um ódio no seu coração. E eu venho pelo Espírito do Senhor para te dizer, essas pessoas que você tenta manter o distanciamento são pessoas que você precisa delas. É a mulher, é o homem, é alguém que vai te dar o direcionamento das coisas por Deus, vai direcionar a sua vida, vai direcionar as coisas espirituais, vai te dar um foco, vai repreender você. São essas pessoas. Deus faz isso, Ele faz isso de propósito. Por que Ele faz isso, pastor? Porque é aquela irmã, aquela mulher que eu não vou com a cara que tem algo de Deus para a minha vida. Para que você tenha humildade, para que você esqueça da sua força, da sua ciência, para que você esqueça que você não é dono e não resolve as coisas conforme você pensa, que Deus é o dominador sobre a sua vida. Então Deus esconde os tesouros que você precisa na vida das pessoas que você despreza. Isso é princípio espiritual. E quando você aceita esse princípio espiritual e você luta pela comunidade, pela igreja, pela sociedade, pela família onde você está, as coisas fluem. Você se torna melhor. As coisas fluem. Está fazendo sentido para você o que eu estou te dizendo? Porque o inimigo tem enganado muitas pessoas, tirando elas da alegria de viver em comunhão. O inimigo tem enganado muitas pessoas, tirando o prazer, a alegria, a comunhão de estarem juntos, na mesma congregação. O inimigo tem enganado, tem colocado na mente das pessoas que o congregar em nome de Cristo Jesus já não é mais útil, que você pode ficar na sua casa e servir a Deus, assistindo um culto em casa, assistindo essa programação em casa, e você não precisa ir à igreja mais, porque já não tem mais necessidade, porque lá está cheio de defeito, e você vai ficando em casa e você não percebe, ou percebe e ignora, que você fica cada vez mais triste, mais angustiado, mais fraco, mais depressivo, mais com raiva das pessoas da igreja. Por quê? Porque você distanciou, quer muitas das vezes que as pessoas te procuram como se você fosse uma criança, e você não é uma criança. Você precisa desenvolver, mas você despreza a oportunidade do desenvolvimento. Isso é uma verdade que nós precisamos dizer. É uma verdade que as pessoas desprezam. É uma verdade que as pessoas desprezam, e despreza tanto que uma vez que a igreja espiritual já não tem lugar para você, a sua família também vai passar a não ter lugar para você. E aí eu te pergunto, como que você serve ao Cristo, o Senhor Jesus, se você não ama a igreja que Ele morreu por ela? Pastor, qual é a igreja que Ele morreu por ela? A igreja evangélica, a igreja católica, a igreja A ou B? Não, é a comunidade aonde se reúne em nome do Senhor, é a igreja onde crê nas manifestações do Espírito Santo, é a igreja onde confronta o mal. Aí ela pode ser a denominação A ou a B. É o Espírito do Senhor que vai direcionar você nesta igreja. Não é uma igreja X e uma igreja única, porque não existe isso. Não existe isso. Tá? É um erro. Né? Os nossos irmãos, por exemplo, com todo respeito, mas os nossos irmãos católicos, eles dizem que somente a igreja católica é a igreja mãe e a igreja certa. Não, isso é uma loucura de ignorância, porque então todos os evangélicos estão errados e vão para o inferno. É fato que isso é um erro. Quando existe uma igreja evangélica que também diz que só aquela igreja evangélica é a certa e todas as outras estão erradas, também é um fato que ali existe alguém errado. Você não deve frequentar aonde as pessoas dizem é só aqui que está certo. Isso é um erro. Agora, todos estão certos? Também é um erro. Pastor, mas ficou difícil então, porque a igreja católica fala que só ela é certa. Algumas igrejas evangélicas falam que só eles estão certos. E o Senhor fala que a igreja católica não está certa, que algumas das igrejas evangélicas estão erradas também em dizer isso. E o Senhor fala que nem todas estão certas. Então, qual que está certa para mim congregar? Onde eu devo congregar? Onde eu devo ir? A igreja dos mormons também vai defender eles, o testemunho de Jeová também vai defender o mundo deles. Os espíritas vai defender que o ensino correto é o ensino de Allan Kardec, Chico Xavier, não é verdade? A maçonaria também vai defender que o mundo deles de rituais é o único, que o resto não precisa.
Nós temos vários níveis, nós temos as religiões afro-africanas. Não temos? Não temos o candomblé, não temos a casa de Umbanda, que também vai defender que ali há os guias que tem para te ajudar e que também é o certo. Dentro do mundo evangélico nós temos igreja para tudo quanto é tipo, a igreja pentecostal, presbiteriana, a igreja batista. Então quem é o certo? Como eu posso descobrir o que é o certo para a minha vida? Se você sai, numa rua tem 3 igrejas. Como descobrir o que é certo? Qual igreja que convém que eu congregue? Qual ambiente que eu devo estar ali para ouvir a palavra do Senhor? Católico, evangélico, evangelho presbiteriano, evangelho batista, evangelho pentecostal, evangelho tradicional, mórmon, espírita, testemunho de Jeová, adventista. Qual é o mundo que eu vou? Aonde eu devo me assentar? Você pode estar perguntando, né? Porque a maioria desses, ou quase todos esses, falam em nome de Deus. Falam que Deus é o Senhor, que ama a Deus e que produz bondade. Eu não vou ter tempo de explicar isso para você nesse primeiro bloco. Mas eu quero trabalhar com você para você entender em qual ambiente você deve ficar. Em qual ambiente você deve sentar e levar a sua família para congregar. E não vou dizer para você se o maçom está certo, se o adventista está certo, se o católico está certo, se a igreja A ou B evangélica está certo. Eu vou ensinar você o que diz a palavra de uma forma muito simples, não vou trazer nada místico aqui, nada da cabala aqui. Não, algo simples da palavra de Deus. E você, pelo Espírito, vai ter direção e os seus olhos serão abertos. Porque uma coisa é certa, você deve congregar, você deve estar em união com os irmãos, você deve estar junto no corpo, porque é só congregando na igreja que você tem força para orar, que você tem força para adorar a Deus, que você ouve uma palavra verdadeira, que você traz um culto, leva um culto ao Senhor. É só através da congregação. Ficando na sua casa, está cometendo um grande erro. Eu vou terminar esse primeiro bloco dizendo para você que ficando na sua casa e achando que você pode servir a Deus porque você é bonzinho, é trabalhador e não fala mal, que isso Deus não vai mandar ninguém para o inferno, você está muito errado. Porque como você pode desprezar a comunidade, o batismo, a ceia, a unidade com os irmãos e você achar que Deus agrada de você? Então, é errado, você precisa estar junto. E é estando junto de pessoas difíceis que você se torna melhor. No próximo bloco, eu vou falar como identificar uma comunidade agradável ao Senhor. Não saia daí.
Queridos, estamos com a nossa programação Praticar a Verdade, trabalhando na linha de uma vida com um propósito. Estamos trabalhando sobre a importância de você estar numa igreja. Numa igreja. Porque é na igreja onde o Senhor manifesta os dons espirituais. É na igreja onde as pessoas se reúnem para fazer orações profundas e sinceras. É na igreja onde os seus filhos vão recebendo no coração sementes das coisas de Deus, vão cantando os hinos, vão aprendendo sobre Jesus. É na comunidade da igreja, juntos em família, que você vai aprender a manifestar as coisas de Deus no mundo onde você vive. De modo que, se você diz que acredita em Deus, mas deseja servir ao Senhor na sua casa e longe da comunidade espiritual, devido às coisas erradas que aconteceram na igreja, você está errado. Você deve voltar, confrontar o mal fazendo o certo e ter uma vida agradável ao Senhor. É dentro da igreja que você desenvolve e não na sua casa parado. O Senhor lhe chama a atenção hoje. Eu dizia para vocês que uma vez que é certo, que é na igreja, na comunidade onde nós desenvolvemos, pastor, mas eu como corpo, eu sou a igreja? Sim, você como corpo, você é a habitação do Espírito Santo, desde que você não despreze a comunidade, porque você não torna e não é e não será uma habitação do Espírito Santo se você despreza a sua comunidade, você está em rebeldia. Senhor, a minha família, Deus habita? Habita, se a sua família é conduzida a um ambiente também de congregação. Porque o que adianta Deus habitar na sua família, na sua casa, se você não reúne para sofrer e padecer pela causa dos outros? A igreja é uma organização onde tem uma mentalidade, onde tem um líder, onde o Senhor escolhe alguns para apóstolos, profetas, evangelistas, outros para pastores e mestres. É na igreja que manifesta, na sua casa não tem esses ministérios. Por quê? Porque o Senhor não morreu na cruz para você ficar na sua casa com esses ministérios. Queridos, é interessante a gente saber isso, principalmente de homens. O que mais tem na igreja são homens ignorantes e arrogantes, que acham que não precisa e que segue a Deus segundo a sua força. É um grande erro. Você está perdendo coisas do Senhor pelo fato de você estar distanciando da igreja do Senhor. E eu dizia para vocês no primeiro bloco, uma vez que é na igreja onde nós estamos unidos pela fé e nós aprendemos das coisas, como então escolher a igreja certa? Vou para a igreja católica, vou para a igreja evangélica, vou da igreja evangélica, vou para a presbiteriana, metodista, congregacional, a igreja histórica, eu vou para a igreja pentecostal, vou para a igreja batista, eu vou para a igreja que canta muito, eu vou para a igreja que ora muito, a igreja que tem muita palavra, eu vou para o Mormon, Adventista, Testemunho de Jeová, eu vou para o Espírito, eu vou... Para onde que eu vou? Porque são tantas as coisas. Em primeiro ponto, eu digo para você, toda comunidade, toda igreja, toda capela, todo santuário, toda congregação, todo cômodo alugado para reunião, que ali não professa, eles não têm como prioridade a pessoa de Jesus, o Cristo. A pessoa de Jesus que é o centro do caminho que leva a Deus e é a essência de Deus para nós, que é o Cristo. Sem Jesus nós não conseguimos nada. Então toda comunidade que não tem Jesus, o Filho de Deus, como centro daquela organização, como meio de adoração e como meio de caminho que leva ao Pai, está equivocada. Porque pela palavra do Senhor, o qual nós temos aqui, é claro que todos os evangelhos, os livros escritos pelos apóstolos e a antiga aliança, que nós chamamos de Antigo Testamento, aponta para a pessoa de Jesus. A pessoa de Jesus é o centro daquilo que agrada a Deus. Eu estou falando para quem baseia a fé na Bíblia. Porque se você vai numa comunidade onde a Bíblia não tem ou não extrai da Bíblia a regra de fé, então ignora, aquilo também tem um erro. Estou dizendo as comunidades que dizem que são de Deus. Se são de Deus, elas devem ter uma ordem, uma organização, uma decência, um critério, uma palavra. E a palavra é a Bíblia Sagrada, que é sagrada porque nós vivemos, não é sagrada porque você tem ela em casa.
Porque isso aqui é um livro, é um papel escrito, eu posso escrever, eu posso copiar. Então isso aqui não se torna sagrado porque eu estou pegando na Bíblia, se torna sagrado porque eu aprendo e vivo, aí é sagrado. O Espírito move em mim. Então toda comunidade que tem a palavra do Senhor como regra de fé é um ponto positivo. Se não tem, porque dessas que eu disse para você, tem elas que têm livros seus mais importantes do que a Bíblia. Revelações, então ignora, se você está me ouvindo e quer ouvir a verdade, ignora, porque é a palavra do Senhor que é a nossa regra de fé. Pode ser bom, pode fazer caridade, pode ajudar os outros, mas se não tem a Bíblia como regra de fé, já pode ignorar. Outro ponto, se não tem Jesus como centro, o Filho de Deus, se naquela igreja você percebe que o nome de Jesus não é exaltado, que a pessoa de Jesus não tenha o primeiro lugar, que a vida de Jesus não tem importância, que o sangue de Jesus na cruz não tem nenhum significado, que a morte de Jesus nessa terra não tem nenhum valor para as pessoas, que o que Jesus conquistou aqui para nós, de fato não é nem contado nas igrejas. Se você percebe que a pessoa de Jesus, que o nome de Jesus, que o sangue de Jesus e que tudo que Jesus conquistou para nós não é ensinado, pregado, não é dito com alegria, então você pode perceber que aquela comunidade é uma comunidade que está distorcendo a verdade com outras intenções. Já falei 2 pontos para você. Primeiro é a palavra. Eles têm que amar a Bíblia. Eles têm que amar isso daqui, olha. Tem que alimentar do que está escrito aqui para produzir no coração. Se não alimenta, se não gosta, se não vive essa palavra, é um lugar errado. Se não exalta o nome de Jesus, se não levanta Jesus, que a Bíblia fala que quando ele for levantado, todos ele há de atrair a ele. Se não exalta o nome de Jesus, se não fala de Jesus, fica esperto. Se divide Jesus com outras pessoas, porque tem comunidades que falam de Jesus, mas fala de A, de B, de C. Divide, você não sabe a quem você serve, se é Jesus, ou se é ele, ou se é ela, ou se é a igreja. Toma cuidado. Jesus, que é Deus, não divide a glória dele com ninguém. É ele que deve ser adorado. Primeiro ponto, palavra. A igreja onde você vai ama essa palavra, eles crêem nela, a regra de fé está na palavra, não tem mais nenhum livro, é um bom lugar. Fala de Jesus, expressa o amor de Jesus, fala do sangue de Jesus, fala de Jesus como Cordeiro de Deus que tira os seus pecados, que apaga as suas iniquidades, ensina sobre isso, exalta o nome de Jesus, explica sobre as coisas conquistadas por Cristo. É uma boa coisa, é um bom sinal para você comunicar com a sua família que tem algo, que tem Deus, que tem um ambiente onde ele se reúne em amor em nome de Cristo. Pastor, tem outra coisa? Tem outra coisa. A Bíblia diz de forma muito clara que quando Jesus estava partindo, o Evangelho de João 14:16, quando ele estava partindo ao céu, ele diz que ia enviar o Consolador, o Espírito Santo, que ia vir em nome de Jesus e ia nos ajudar a viver o certo, nos ajudar a reconhecer o pecado, nos ajudar a se converter, o Espírito Santo. Porque hoje Jesus não está na terra mais pisando aqui e ali. Ele se está sentado à direita do Pai. Mas ele enviou o Consolador desde o dia de Pentecostes para nós. E toda pessoa que confessa com a boca que Jesus é o Filho de Deus e que morreu nesta terra ao nosso favor e aceita Ele como seu Senhor, recebe o Espírito Santo. Então, a comunidade ela tem que acreditar nessa manifestação do Espírito Santo. E a manifestação do Espírito Santo não é ficar pulando para lá e para cá, ficar rolando no chão, uivando, parecendo um animal, não é ficar rindo 2 horas, isso não é. Às vezes o Espírito Santo pode manifestar de um modo que nós não entendemos bem, então até deixamos para lá para não cometer um erro. Mas a manifestação real do Espírito Santo, você sabe o que ela causa? A manifestação real do Espírito Santo? Quando alguém tem o Espírito Santo, causa isso aqui, ó, Gálatas 5, é o texto que nós conhecemos, e 22. Qual que é o fruto? Qual que é a consequência de uma pessoa que tem a vida cheia do Espírito Santo? Primeira coisa, é amor. A pessoa não condena o outro.
Ainda que dentro da igreja tem algumas pessoas que condenam, mas você repara que a liderança da igreja, que os pastores da igreja vivem em um laço de unidade. Aí pode ter um ou outro irmão que vive em desavença. Você não tem que olhar esse um ou outro irmão, você tem que olhar a sua liderança primeiro. Porque como é o sacerdote, é o povo. Então, o primeiro fruto do Espírito Santo é amor. A comunidade, ela vive em briga, em desordem, em desorganização, é porque muitas das vezes não é falado sobre a manifestação do Espírito Santo, que é amor, porque o próprio Deus é amor. Então, um dos frutos do Espírito Santo é amor. Outro fruto é alegria. As pessoas se reúnem em alegria, têm prazer em estar junto, têm prazer em ir para a casa de Deus. Hoje em dia nós vivemos num tempo onde as pessoas não têm esse prazer. Tem prazer para ficar 1 hora no Facebook, prazer para ficar 2 horas no WhatsApp, entra no WhatsApp a cada 30, 40 minutos. Tem prazer para fazer igual eu vejo na própria igreja, eu vejo algumas pessoas que para ir no banheiro já liga o telefone e vai respondendo algumas coisas, depois volta para cultuar o Senhor. Isso é algo vergonhoso, é uma pessoa que está longe do Senhor, está longe de Deus, está fraco espiritual. Então, um dos pontos principais das manifestações é crer na palavra, crer em Jesus Cristo e crer na ação do Espírito Santo, que produz amor, que produz alegria, que produz paz. Quantas pessoas dentro da igreja sem paz? Não tem paz para dormir, não tem paz para alimentar, fica numa ansiedade, não sabe confiar em Deus, não é desenvolvido a fé, não é aplicado a fé. Por causa de quê? Por causa disso, irmãos. Não tem a manifestação do Espírito Santo. Eu sei que eu estou dizendo para pessoas agora que muitas das vezes pode estar em comunidades que você não vê o seu crescimento espiritual. Estou na igreja há muitos anos, pastor, e eu não aprendi nada, eu não cresci nada. É lógico que você não aprendeu, porque lá não tem essas bases. Não tem a Bíblia como regra certa. Eles podem até ter a Bíblia, mas não usa ela, usa outros livros. Então você não aprende, é escondido de você a verdade. Outro erro, não fala de Jesus como deveria, não explica as coisas de Jesus como deveria. Porque quando você ouve sobre Jesus, que Ele é o Cordeiro de Deus que tirou os pecados do mundo, você já não vive mais com a consciência pesada, porque quando você peca, você reconhece, pede perdão em nome de Cristo e acredita que o sangue dele te limpa e você vive diferente. Então eles não ensinam sobre isso, você é escravo de você mesmo. E eles também não ensinam sobre a ação do Espírito Santo. Qual é o fruto do Espírito Santo? Amor. Qual é o fruto do Espírito Santo? Alegria. Qual é o fruto do Espírito Santo? Paz. Qual é o fruto do Espírito Santo? Bondade. Qual é o fruto do Espírito Santo? Fé. Então, se não é falado sobre essas manifestações do Espírito, essas manifestações, elas não exalam de você. Entende por que você está numa comunidade há muito tempo e você não desenvolve? Porque quando a verdade não é ensinada, ela não é praticada. Se não é praticada, você não desenvolve. Então você torna adepto da religião e da igreja, e não de Cristo. Você entende como as coisas são simples agora? Você começa a entender como que agora você é capaz de ter critérios e de escolher uma comunidade que de fato está baseada na verdade. Não é baseada no homem, no líder, no pastor, e seja quem for, é baseada na verdade. Essas são as realidades do Espírito Santo. Bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, deixaram as suas paixões e os seus erros, porque vivem pelo Espírito, praticando essas coisas, e não provocando uns aos outros, nem tendo inveja. Gálatas capítulo 5, você pode ler a partir do 19 até o 26. São parte de trechos da Bíblia que não são falados mais na igreja hoje em dia. Quem vive com essas manifestações pelo Espírito de Deus consegue ter domínio próprio. Você é capaz de dominar. Você é capaz de dominar as coisas que você sabe que é errada. E você para de ter desculpa dizendo assim: ah, pastor, mas é difícil demais, eu já tentei parar, eu já tentei largar isso, eu já tentei fazer diferente, não consigo, então, já que eu não posso vencer, eu vou acabar me aliando a isso. De maneira alguma. O Espírito Santo de Deus te dá a capacidade de dominar as coisas. Ao domingo, você sabe o que eu fiz na igreja para a gente ter domínio? Falei com as pessoas assim: queridos, eu sei que vocês estão viciados nas redes sociais, participa de um culto na igreja, igual no Tempo da Salvação, às vezes um culto nosso demora até 2h30, porque as pessoas têm sede de Deus,
Nós temos 2 horas e meia de culto, todo mundo prestando atenção, ouvindo a palavra, louvando ao Senhor. E eu dizia para eles assim, olha, hoje terminando o culto no domingo, eu gostaria, começando pela minha vida, para mim dar exemplo para vocês. Ao chegar em casa, o que vocês fazem assim que chegar no culto domingo em casa? Não é nem quando chegar em casa, a pessoa já chega na porta da igreja, tira o telefone do bolso, não é isso? Liga e vai olhar as redes sociais. Não é isso que acontece? E fica lá, ao chegar em casa. Não precisa nem chegar em casa, vai saindo da igreja, do culto, e está ansioso para saber o que alguém escreveu, o que alguém respondeu, quantas curtidas que teve. Há uma febre de burrice em nossa sociedade. Uma febre de ignorância. Pessoas retardadas, atrasadas no entendimento, viciadas naquilo que não produz nada, doentes, conversa e abre o coração com gente que não sabe de nada, com pessoas que não amam a palavra, que não amam Jesus, que não acreditam na manifestação do Espírito Santo e é viciada nas coisas. Então eu disse assim, olha, hoje é o domingo, você vai sair da igreja, você não vai mexer na rede social. Nada, nem Instagram, nem WhatsApp, nem o Face. E segunda-feira também não. Passa a segunda-feira sem aderir a essas coisas. E na terça-feira, se você quiser, você vai começar a dar uma olhada 1, 2, 3 vezes ao dia. Porque você vai passar a dominar essas coisas e não permitir que essas coisas dominem você. Eu posso estar falando com gente agora que está me ouvindo e mexendo nas redes sociais. Você não sabe tirar um tempo para Deus, mas depois questiona quando as coisas na sua vida vai mal. É lógico que vai mal. Porque se você não absorve o que é bom e o que é útil e não sabe concentrar no que é verdadeiro, o que você vai produzir, querido? Você vai produzir aquilo que está na sua mente. O que está na sua mente? Nada. Não tem nada de Deus na sua mente. Não tem as coisas do Senhor na sua mente. Queridos, viver para Deus é um jeito simples de viver para Deus. É simples viver para o Senhor, desde que você esteja disposto a fazer o certo. Agora, se você deseja fazer o errado, aí é difícil viver para Deus. Se você quer fazer o errado e servir a Deus, aí vai ser complicado. Você vai entrar em conflito. Mas a partir do momento que você decide, escolhe viver o certo, o negócio torna simples. Simplicidade, é fazer o que é certo. Se eu decido não mentir, viver a verdade, se eu decido não roubar, se eu decido lutar e viver com o que eu tenho, ainda que o que eu tenho no momento vai me fazer passar até um tipo de necessidade, mas eu decido viver isso, eu vou viver com dignidade, com paz e com justiça. Não vou ter problema na justiça, a polícia não vai atrás de mim, não vou ficar preso, não vou correr risco de matar alguém. Se eu viver sendo fiel à minha família, então não vou entrar em relacionamento extraconjugais, então não vou ter um escândalo, os meus filhos não vão ficar envergonhados, não vai ter provavelmente divórcio na minha família, porque eu decidi viver o certo. Servir a Deus é tranquilo se você deseja obedecer. Agora, se você deseja ficar acreditando que Deus está no céu, que a Bíblia está na sua casa e que você participa de uma missa ou de um culto uma vez por semana e todo o resto Deus vai abençoar a sua vida, você está enganado. Deus nem te escuta, porque você não tem um pingo de pudor e de respeito com as coisas espirituais. Para de ser enganado, de achar que a bênção flui na sua vida, sendo que você só pratica coisas que não convêm. A palavra do Senhor, a vida de Jesus e a manifestação do Espírito Santo é de início uma base para você saber qual comunidade de igreja que você vai congregar e levar a sua família e aprender do mundo espiritual. Daqui a pouquinho eu termino no próximo bloco e nós vamos orar juntos.
Queridos, estamos aproximando do fim do nosso programa e eu não quero ser extenso, trazendo para você outros ensinos e estender a revelação. Eu quero que as coisas que foram faladas no primeiro e no segundo bloco fiquem no teu espírito. E nós dizemos sobre a importância de você congregar numa família espiritual. Nós dizemos sobre 3 critérios de você escolher uma comunidade para você ser membro. As pessoas que acreditam na Bíblia como regra, como palavra de Deus, que crê na vida de Jesus e não divide Jesus com mais ninguém, que crê na manifestação do Espírito Santo. São 3 bases importantes para você já de fato escolher e saber discernir onde você vai levar a sua família, dizendo ali é um lugar de Deus. Pastor, tem outras coisas? Tem, querido, tem outras coisas. Tem os dons espirituais, tem a visão da igreja que importa, qual que é o objetivo daquela igreja estar ali. Tem os trabalhos sociais que a igreja deve desenvolver, tem outras coisas. Tem o batismo que tem que ser feito numa comunidade. Tem a ceia que tem celebrado numa comunidade, são as 2 liturgias que o Senhor deixou para nós. Tem a importância da família que a igreja deve valorizar. Família, que é o símbolo da igreja espiritual, primeiro é a família terrena, tem que ter essa unidade. Então, tem o ensino dos apóstolos e dos profetas que o Senhor veio confirmando o ensino dos apóstolos, principalmente os apóstolos de Cristo que nos ensinaram. Então, tem outros meios importantes, mas esses 3 que eu passei para você é uma base. Onde tem esses 3, dificilmente os outros vão faltar. Entende? Então, onde a comunidade que você está tem a palavra do Senhor como regra, tem a vida de Jesus, o sangue de Jesus, a vitória de Jesus sobre a cruz, o nome de Jesus é exaltado, e crer nesses frutos do Espírito Santo ensina que pelo Espírito Santo você pode vencer a maldade, ter domínio próprio, largar o erro. Então, quem adere a essas 3 bases, as outras coisas possivelmente também virão em consequência. Agora, se uma das pessoas saiu fora dessas 3 bases, você vai ter problema na comunidade. Aí onde você está, você não vai desenvolver como convém, você não vai crescer, porque a verdade estará em falta. Aonde está em falta, entre o erro. Ok? Fica claro para você? Hoje no programa Praticar a Verdade, seguindo a linha do pensamento, uma vida com propósito, nós trabalhamos a respeito da importância de você estar na igreja, congregando, estando em unidade, sabendo que a igreja não é um lugar perfeito, porque envolve pessoas. Ali vai ter pessoas que vão melhorar mais rápido, vão desenvolver mais rápido, vão ter um nível de maturidade mais rápido, outras não terão, outras vai ter um difícil, outras vai ser complicadas, outras estarão lutando, outros vão gastar outro tempo. Você também não sabe qual é o seu tempo de nível, mas está junto, orando, pedindo ao Senhor pela bênção, criando visões espirituais, preocupando com as coisas, juntando para fazer uns trabalhos sociais importantes, fazendo visita nos hospitais, nos presídios. Isso surge dentro da igreja, não é dentro da sua casa que essas coisas saem, é dentro da comunidade. Grupo de adoração, grupo de intercessão, grupo de resgate de vidas, grupo de ensino. Então, são vários os meios que nós temos de recursos espirituais para que dentro da igreja nós venhamos desenvolver e melhorar. Você, esposa, marido, filhos, isso existe dentro da comunidade. Jesus morreu para que essa igreja, e é uma igreja verdadeira, manifestasse o reino dele nessa terra. E é manifestado o reino dele. Apesar que tem algumas que não vivem como convém, mas nós sabemos que tem muitas igrejas que vivem, que defendem e que lutam pela palavra e a verdade do Senhor. Então fica claro, você que está me ouvindo, não fique em casa. Não acha que você servir a Deus por você ser bonzinho já é suficiente, porque não é. Não despreze a congregação, não despreze o ambiente espiritual. Não deixe de levar você, namorada, família, para o ambiente onde você exalta o nome de Jesus.
Tire tempo para você aprender das coisas do Senhor. Tire tempo para você envolver nas coisas espirituais. Se eleva desse mundo terreno e desse mundo baixo, porque esse mundo está contaminado. O mundo não é que o mundo não presta, porque o mundo presta e tem muitas coisas boas, mas o nosso nível espiritual, em maioria das vezes, está baixo. Você sabe quando que você sabe que o seu nível espiritual está baixo? Eu trabalhava isso com o pessoal na igreja. O seu nível espiritual está baixo quando essas coisas aqui, olha, lá de Gálatas 5:19, quando essas coisas aqui, elas são repetitivas na sua vida. Isso é um sinal que o seu nível está baixo. Quais são as coisas repetidas na vida que tornam o nível baixo? Gálatas 19, são as obras que são carnais. Toda vez que você tenta ter felicidade praticando algo para lhe dar prazer, é um nível que o seu nível espiritual está baixo em relação a Deus, porque você é dependente do prazer e não da alegria de ser filho de Deus. Porque não se engane, nem toda pessoa que existe é filho de Deus. Viemos dele, somos feituras e criaturas dele, mas filho de Deus manifesta o que Deus pede. Porque tem pessoas que dizem ser filho de Deus e nem sabem o que Deus pede. Então entende isso, não são todos os seres humanos que são filhos. A gente vê naquela frase célebre aí dos caminhões, né? Não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Aquilo é um erro, nem todas as pessoas são filhos de Deus, querido. Porque o Filho de Deus manifesta a obra do Pai. Jesus diz que o que torna as pessoas filhos de Deus é aquele que o obedece. Então, a obediência lhe dá o poder de ser filho, porque ser filho de Deus é ter autoridade, autoridade sobre o que é engano. Preste atenção no que eu estou te dizendo, isso é profundo. Eu falei que não ia avançar em coisas aqui espirituais, mas eu estou já te passando outras coisas para você crescer. Nem todas as pessoas são filhos. Você acha que é filho de Deus a pessoa que vive roubando, enganando, adulterando, mentindo, tendo inveja, criando caso, invejoso, desejando a desgraça para a vida dos outros? Você acha que essa pessoa é filho de Deus? Que filho de Deus é essa pessoa? O homem que é um pai de família, que tem outros relacionamentos, a não ser a esposa, que tem outra família fora daquela família que todo mundo acha que só tem aquela, mas ele tem outra, tem duas. A gente já lidou com pessoas que tem duas famílias. Casado, mora no endereço tal, mas tirando daqui tem uma família em outra cidade e na mesma cidade. Você acha que uma pessoa dessa é filho de Deus? Lógico que não. Pode ser bonzinho, pode ir na igreja, pode rezar, pode fazer a missa, pode fazer o nome do Pai. Isso não é filho de Deus. É uma pessoa que está perdido. Então, toda vez que as pessoas, queridos, elas tendem a procurar prazeres para continuar a existência, e são prazeres que são passageiros, não são prazeres internos. Qual que é um prazer interno? É a alegria de servir a Deus, é a alegria de estar na família, é a alegria de viver o certo, é a paz, isso é prazer interno. Essa pessoa que tem esses prazeres internos, os prazeres externos não vão ter poder sobre ele. Então, quais são os prazeres externos que as pessoas procuram, mostrando que essas pessoas precisam melhorar? Está aqui em Gálatas, anota aí, Gálatas 5:19. São as obras conhecidas da carne, que são o quê? A prostituição. As pessoas que vivem prostituição, impureza e lascívia, são pecados relacionados à vida sexual. Você conhece aquele homem, aquela mulher que não consegue ter um relacionamento com uma pessoa só? Que vive em vários relacionamentos? Que a casa dele ou dela parece mais um lugar de prostituição, parece mais um lugar onde as pessoas vão para liberar os seus apetites sexuais. São as pessoas que estão baixas no seu nível espiritual, não tem firmeza no relacionamento, não sabe ser fiel no relacionamento, não sabe ser dependente de Deus para ter uma vida sentimental saudável. Tudo que aparece a pessoa pega. Todo tipo de homem serve, todo tipo de mulher serve, não tem critérios, a pessoa não ama a si mesma. O corpo virou um objeto de uso e de prazer ao outro. São pessoas que não aceitam dinheiro para ter um sexo, mas de fato é um tipo de prostituta, o prostituto do pior nível, porque se entrega de graça, é o pior ainda do que aquela que recebe. Porque pelo menos aquela que recebe ainda tem um pouco de valor, porque cobra para isso, não é verdade? Ainda que também é uma destruição. Mas existem prostitutos que são dos piores níveis, porque não se valoriza e ainda conta vantagens.
principalmente no lado dos homens, conta vantagem de quanto as mulheres se envolvem no relacionamento de intimidade. Hoje em dia, eu estou dizendo isso para você, mas hoje em dia, pela sociedade e a mídia, isso se tornou normal, não é verdade? Porque a própria mídia incentiva isso, o governo incentiva isso. E nós vivemos num tempo de total depravação. Depravação. É por isso que as pessoas estão machucadas sentimentalmente. Porque não aprende a ter um convívio, um relacionamento saudável. Não aprende a controlar suas impulsões e pulsações e os seus desejos. Vive como animal. É no cio, né? Deu vontade, qualquer um serve. Pessoas desse tipo têm alguma ligação com Deus? Porque não se engane, querido, o sexo e a relação sexual é algo criado por Deus. É Deus que cria esse prazer e nos coloca. Agora, conter é algo relacionado a nós. Você tem que conter, você tem que se valorizar. Talvez eu estou dizendo para pessoas agora que está totalmente destruída sentimentalmente, mas porque você não se valoriza. E você que é homem, que acha que é vantajoso se envolver em vários relacionamentos ao mesmo tempo, você está destruindo outras vidas e você mesmo. Isso não é nenhuma vantagem diante de Deus. Você só fica baixo no seu nível espiritual. Aprende essas coisas para você começar a crescer, ok? Então, quando você procura os níveis terrenos para você ter prazer e continuar a vivência, é um sinal que você está bem afastado do Senhor. Eu vou me conter por aqui. Na próxima programação, eu vou descrever para você sobre os níveis carnais. Os níveis carnais. Para você poder entender qual a ação de uma pessoa que caracteriza ela como baixa no mundo espiritual. Os primeiros pontos é o que diz respeito à vida sexual, ao prazer, prostituição, impureza e lascívia. Eu vou falar para você na próxima programação a respeito da idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, dissensões, facções, inveja, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas. Eu vou falar para você. Eu estou aqui para te ensinar, eu vou trazer uma revelação para você. Mas hoje eu vou me conter na prostituição, na impureza e na lascívia, que é os 3 níveis relacionados à vida sexual, que as pessoas que são viciadas nisso. A prostituição é o vários relacionamento com várias pessoas. A impureza e a lascívia é o seu vício à pornografia, é o seu vício às coisas sexual, você é viciado. A gente lida com situações assim, é viciado, você é viciado em todo tipo de impureza. Isso para você é natural, para você não tem critério, o que vale é ter prazer a qualquer custo. Você é uma pessoa que está bem afastado de Deus, bem afastado. A tua alma não recebeu uma elevação, o seu nível espiritual não foi despertado. Isso são sinais. Eu costumo chamar isso de uma febre espiritual. É um sinal vermelho, que se você pratica essas coisas e está impulsionado a isso, você está bem afastado de Deus. Qual que é o resultado disso? Tristeza, angústia, medo, choro, sempre decepção. Você envolve em vários relacionamentos e é sempre machucado. Você é dependente. A sua mente não é uma mente voltada para ajuda, você é uma mente podre, uma mente cheia de depravações. Tudo que você olha, você já imagina impureza e erro. Há uma contaminação na sua mente. Então, há uma necessidade de você ser livre dessa contaminação. Como que eu sou livre, pastor, dessa contaminação? Ouvindo algo verdadeiro que te confronta, como essa programação. Essa programação confronta você. Amém? Vamos orar? Eu tenho 1 minuto para orar. Vamos orar? Vamos pedir ao Senhor a bênção? Oramos junto agora nesse instante. Pai, eu te dou graças por essa programação, pelas pessoas que estão assistindo agora. Peço a paz sobre esta casa e peço a libertação sobre esta família. Esta pessoa que está envolvida nesses erros que foi dito aqui
e deseja mudança, que o Senhor entregue a mudança em nome de Jesus. E esta família que não tem um lugar de congregar, perdeu o desejo de ir a uma igreja, que o Senhor direcione ao lugar correto em nome de Jesus, para que esta vida tenha e seja uma vida com propósito, manuseando e aprendendo as coisas espirituais em nome de Jesus. Amém. É uma oração para incentivar você, e você vai estender essa oração no final desse programa, que é um final de noite para você dormir com algo novo na sua vida. Rapidamente, eu tenho 1 minuto ainda, eu preciso dizer para você, a programação foi útil para você? A programação ajudou você? Essa programação está revelando para você coisas profundas, coisa que você não escuta mais em qualquer outro lugar? Não é verdadeiro isso? Então venha ajudar essa obra. Vai passar na tela do seu visor aí, ajude a manter esta programação. Eu não sou filho de uma tradição. Eu venho aqui para ensinar você. Eu venho ensinar você a respeito dessa programação. Então, ajude a manter esta programação fazendo uma doação, fazendo uma oferta voluntária para que esta obra continue. Passa aí na tela do seu visor, agência 0154, operação 003, conta 3839, dígito 6. Você vai fazer um depósito segundo a sua condição, você não é obrigado a isso, mas se você sabe que está te ajudando, que está clareando a mente e você quer que outras pessoas sejam salvas por causa da verdade que aqui é ensinado, então faça um depósito de uma oferta, às vezes um dízimo seu que você não tem paz de trazer na congregação onde você está, às vezes nem precisa, e o Senhor te constrange a abençoar para manter essa obra no ar, você vai fazer um depósito, livre e espontânea vontade, e a bênção do Senhor estará sobre a sua vida. Eu sou o pastor Mestre Apolo, até a próxima programação, se Deus assim permitir. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres,